Boa tarde mais uma vez. Vamos então começar a sessão subordinada ao tema a importância da gestão integrada dos recursos hídricos em ambiente de alterações climáticas. Portanto, vamos ter dois moderadores de excelência, o Dr. Duarte Mira e o Dr. Zé Maria Castilha, e a Sra. Deputada Clara Aguilera, Juan Inácio Zoido, o Deputado Nuno Melo e a Sra. Deputada Sandra Pereira. Muito obrigado. Temos que coger o micro? Micro não. Micro não. Sim, habrá... Agora vou fazer um bocadinho, Tiago. Peço a todos para se sentarem que vamos começar a sessão com eurodeputados portugueses e eurodeputados espanhóis. Él me hace la pregunta. Sí. Bueno, tú me la traduces si no lo entiendo. Mais ou menos faço aqui o enquadramento daquilo que se vai passar nesta sessão e aquilo que gostaríamos de ouvir, tanto para a plateia como os eurodeputados portugueses e espanhóis dos diferentes partidos políticos. E começo por fazer o enquadramento daquilo que se passou desde 2019 na Comissão Europeia com a ambição verde, uma ambição verde demais, no ponto de vista dos agricultores, que foi o programa da Comissão Europeia em 2019. Foram lançados pela Comissão Europeia em 2019 o tal jargão do Green Deal, e esse Green Deal é consubstanciado para o nosso setor, para o setor agrícola, naquilo que se chamou o Farm to Fork, do prado ao prato. E quando começaram esta ambição, como muitas vezes o Luís Mira diz, não é uma legislação, não é um regulamento, era uma ambição da Comissão Europeia, que era uma PAC mais verde, uma PAC mais amiga do ambiente, uma PAC que conseguisse, ao nível ambiental, superar aquilo que já tínhamos nas outras políticas agrícolas comuns anteriores. E o que se passou foi que esta política foi delineada com um pressuposto completamente diferente daquilo que depois viemos a verificar. Logo depois desta ambição e de começar a Comissão Europeia a trabalhar nestas ambições que tinha, vêm 2 anos de Covid. Uma coisa nunca vista, há não sei quantos anos que, tanto desde a integração europeia, que não havia nada paralelo, onde as pessoas ficaram em casa e veio completamente transformar tudo aquilo que era a política que tinha sido delineada. Acaba o Covid, começa a haver outra vez um aumento ao nível de tudo o que tinha a ver com produção agrícola, a vida a voltar, uma vez que era uma crise ao nível mundial, e temos logo a seguir a ocupação da Rússia à Ucrânia. Temos uma guerra às portas da Europa. Com esta guerra às portas da Europa, mudou outra vez completamente aquilo que tínhamos a verificar e era aquilo que teria que ser o caminho da Europa a fazer após isso. E o que é que acontece? Em nossa modesta opinião, neste caso eu que sou o moderador, a Europa não se conseguiu transformar, a Europa não conseguiu, dentro das ambições que tinha, dar uma volta de 180 graus e dizer, não, nós o que fizemos era exatamente o que tínhamos que fazer, mas as condições mudaram, por isso nós temos que nos transformar e temos que voltar outra vez com as nossas ambições atrás e exatamente o que a Europa tinha que ter feito, isto na minha qualidade de moderador. Por isso, agradeço a todos os participantes, tanto eurodeputados portugueses como espanhóis, e para fazer esta pergunta. Porquê é que, na vossa opinião, a Europa não se conseguiu transformar? E porquê é que, na vossa opinião, o caminho que tinha que ser feito, tinha que ser trilhado, acabou por não levar a direção certa? Clara. Habla en español. En español también la pregunta, para Clara y para Juan Ignacio. ¿Quieres que hable? Habla también en español. Perdona. Y No, paso. creo que lo he entendido, pero no sé si suficientemente. Vale, no pasa nada. Y empiezo por ti, Clara. Empiezo por ti ya. Y la pregunta que quiero hacer,
Tú has entendido a mitad y la otra mitad te explico ahora. La pregunta que te quiero hacer, ya te he oído muchas veces responder en el Parlamento Europeo. Si ¿por qué Europa no ha hecho un camino diferente de aquello que había trillado? Y en tu opinión, lo que debería ter sido hecho, y en tu opinión, ¿cuál es el camino para hacer? ¿Me has entendido ahora? Perfectamente. Vale. Un momento, Clara, lo más importante. Tenéis 2-3 minutos para contestar a las preguntas y vamos a ser muy estrictos. ¿Vale? Pero Bueno. 2, 3... 2, 3, no más. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Permíteme solo que agradezca la invitación a ambas asociaciones, a la española y a la portuguesa, a este tercer Congreso Ibérico del Maíz. Un placer para mí y estar en Lisboa, un lujo. Bien, ¿dónde está? Yo creo que la agenda ha tenido pasos equivocados. Estábamos en una reforma de la PAC en la anterior legislatura. La hemos acabado en esta, pero la PAC, por primera vez en mucho tiempo, reformada, no ha entrado en vigor hasta 2023, hasta el año pasado. O sea que los agricultores y ganaderos no han sido conscientes de la reforma de la PAC hasta que no ha llegado el año pasado. Digo la realidad. Una vez que ha pasado eso, ya comenzamos legislatura con el Pacto Verde Europeo y la agenda del Pacto Verde Europeo. Y además en la agenda se introducen 2 artículos al final de la reforma de la PAC que liga ambas cosas. Una, es decir, que liga la agenda europea y las decisiones y normativa posterior a que vaya también a la política agrícola común. Y empieza toda la reforma del Pacto Verde Europeo. Hemos tenido una legislatura, tú lo has dicho bien, COVID, guerra de Ucrania, es decir, con circunstancias excepcionales también que no habíamos tenido, pero yo creo que comenzamos una agenda verde que no se explica suficientemente y que empezamos a debatir sobre 2 documentos, la estrategia de la granja a la mesa y la biodiversidad, y decían las organizaciones que tenemos un impacto de eso, porque estaban asustados y con razón, pero eran documentos políticos únicamente. Las 2 estrategias eran los 2 documentos políticos de implementar el Pacto Verde Europeo posteriormente a través de normativa. Pero ya ese debate generó porque ya habíamos cerrado una PAC reforzada en sostenibilidad medioambiental, bastante, pero no era suficiente y volvíamos otra vez a tener mucha más normativa que afectaba y repercutía en el sector fuera de la política agrícola. Sin debate, es decir, y con imposición, porque la gente y los sectores han estado excluidos realmente del debate, es decir, y por tanto yo creo que ha causado, bueno, pues incertidumbre, desasosiego y decir, bueno, ya la PAC, cuando la hemos conocido, tiene una condicionalidad y una sostenibilidad muy potente, es difícil, es muy burocrática, tiene mucha tramitación, es compleja y además tenemos toda la normativa, ley de restauración de la naturaleza, pesticidas, disminución de fertilizantes, antibióticos en animales, es decir, toda una... Además, en muy poco tiempo y con poca explicación. Bueno, ahora la comisión al final... A ver, yo también lo voy a decir claramente, huele más a campaña electoral, digámoslo claro. Vamos, a mí no me gusta mentir a los agricultores, puedo equivocarme o tener una opinión diferente, pero no me gusta mentir, huele a campaña electoral. Decide la presidenta, bienvenido sea el diálogo y el debate, pero 3 meses antes de unas elecciones, pues siempre, a ver, verá. Bueno, bienvenido sea el debate y el diálogo, y si esto, aunque sea ahora y sepamos que va condicionado, pero ahí lo tenemos. Por lo tanto, la agenda yo creo que no ha ido bien, no se ha explicado bien, no ha habido un diálogo y es muy difícil someter a cambios estructurales, no ya la agricultura, cualquier sector, cometer cambios que hay que acometer. Yo estoy a favor de que hay que tomar medidas de la sostenibilidad porque el cambio climático no es una broma,
pero hay que explicarlo bien a los sectores, al sector de la energía, al del automóvil, al de la agricultura. Si no se explica bien y no conseguimos la complicidad, es muy difícil. Por tanto, ese ha sido el error. Bienvenidos al debate, aunque suene a campaña electoral. Pero aprovechémoslo y, sobre todo, elijamos bien para las próximas elecciones. Y yo quiero transmitir que lo que está pidiendo el sector, básicamente, en esos problemas, es diálogo, debate, consenso, tiempo para los cambios y apoyos adicionales a la PAC. La PAC no es para todo, no. Es decir, y por tanto, esta inflexión, creo yo, y termino con esto, tuvo mucho que ver en la apertura del debate de la comisión, que empezó a ser más sensible, el que en el Parlamento se acabara con el reglamento sur de pesticidas. A partir de ahí ya dice, bueno, esto ya es más serio y, por lo tanto, yo espero que en la próxima legislatura, ahora ya, sinceramente, yo tengo poca fe de aquí a las elecciones porque está muy condicionado con el resultado electoral, es decir, con la propia campaña, pero sí que espero y confío que hayamos aprendido, desde luego todos hemos aprendido la lección, el Parlamento claro está, y que haya un mayor debate, un mayor consenso y el tiempo que necesita el sector. No tenemos por qué estar obsesionados. Es verdad que hay que tomar decisiones y que nuestros compromisos internacionales nos obligan, pero no hay que estar obsesionados. Si no puede ser 2030 y puede ser el 35, pues también puede ser. Es decir, por lo tanto, hay que complicidad, tiempo y apoyos, creo. Vale, muchas gracias. Y Juan Ignacio, te preguntaba el mismo. Los agricultores no están contentos. La sociedad en general no están contentos. Y ya hacen manifestaciones, demostraciones en 17 países de la Unión Europea. ¿Y cómo lo ves tú? Y Pues, aquí tú tienes también más responsabilidad política, tú y Nuno, porque Van der Leyen es de tu pueblo político. Sí. Y debería reinventarse un poquito más temprano en la Comisión Europea. ¿Cómo lo ves tú? yo no estoy contento con lo que se ha Vale. hecho, pero además no lo digo ahora. Yo me voy a basar exclusivamente en hechos. Yo no voy a hacer ninguna valoración política. Yo voy a hablar de hechos. Voy a decir lo que he votado yo en cada cosa. Y lo que he votado yo es lo que ha votado la delegación española del Partido Popular. No he votado yo solo, sino la delegación española del Partido Popular. Yo quiero agradeceros en este tercer Congreso Ibérico del Maíz, tanto al presidente, a Jorge Neves, como a José Luis Romeo, que lideran las dos asociaciones nacionales del maíz en Portugal y en España. También a Álvaro Mendoza en Moura, presidente de la CAP, y, como no, a Luis Mira, que es el que más veo de la CAP en Bruselas, después de Duarte. Pues de mí, claro. Porque a Duarte lo veo todos los días y a Luis lo veo de vez en cuando. Y también me quiero excusar a Pedro Barato, porque no podía estar aquí hoy, sé que esto le encanta, y el hermanamiento que hay entre las dos organizaciones agrarias es espectacular. Y, cómo no, saludar también a Duarte y a José María Castilla. Forman parte del engranaje del Parlamento, sobre todo en materia de agricultura y medio ambiente, que no se nos olvide que el medio ambiente tiene mucho que ver con lo que pasa después en la agricultura. Y saludar a mis compañeros que están aquí en el día de hoy. Os decía que yo iba a hablar de hechos. Bueno, yo creo que yo llegué al Parlamento y estoy en la Comisión de Agricultura. Lo primero que nos encontramos fue la nueva PAC. Y la nueva PAC, cuando me tocó informar de la nueva PAC, yo me la había estudiado, la había visto, y no le dimos el apoyo a la PAC. Muy sencillo. Es verdad que venía infradotada, pero para eso están los presupuestos que hay plurianuales y, por tanto, ahí no era. El problema era que era demasiado carga administrativa la que llevaba. Sobre todo tenía una gran condicionalidad y algo que nos preocupaba mucho con el gobierno que tenemos en España. Y es que se le daba mucha flexibilidad para que los gobiernos pudieran adaptar a las necesidades agrícolas y ganaderas de cada uno de los países. Con lo que tenemos en España, imaginaros. Se han introducido normas en el Plan Estratégico Nacional que no eran ni vinculantes, pero además que ni siquiera después han llegado a ser normas, que estaban solo en la estrategia de la granja a la mesa, pues ya la pusieron como obligatoria. Somos el único país que estamos teniendo que llevar a cabo el cuaderno digital, que está, claro, que un agricultor en España tiene que ser ingeniero, economista, abogado, gestor
y si tiene tiempo, que sea agricultor también. Esa es una auténtica realidad. Y, por tanto, cuando dicen están en la calle, ¿cómo no van a estar en la calle? Si es que eso, cualquiera que haya estado sentado en Bruselas o negociando con los gobiernos de los países miembros, sabía que estábamos ante una situación que en cualquier momento, con una chispa, iba a saltar. Y el que no lo vea es porque quería mirar hacia otro lado. Dicho esto, no le dimos el apoyo a la paz por las razones que os he dicho. Solo el PP español. No, no, Lo no. digo porque el ponente era del PP. Digo para que no creamos que es que la derecha no tiene nada que ver en esto. Bien. Una aclaración solo. Yo digo que no hemos sido solo los españoles quienes dijimos no. Pero sí os voy a explicar una cosa, que yo empecé con un discurso, que era un discurso español, también ibérico, porque aquí me acompañaban mucho los compañeros que están dentro del Partido Popular Europeo. Porque nosotros no negamos el Green Deal, lo que sí negamos cómo lo querían hacer, las condicionalidades que le querían imponer, pero sobre todo que no se había hablado. Pasa la pandemia, no se había hecho una evaluación de cómo había pasado la pandemia y qué consecuencias económicas había dejado. Simplemente estuvimos durante año y medio aplaudiendo a los agricultores y a los ganaderos en todos los países. Dejaron y dejasteis justas reivindicaciones y movilizaciones y os pusisteis al frente de cada una de las explotaciones agrarias y ganaderas. Y cuando llega la hora de la verdad, pues ¿qué es lo que reciben? La presentación de la granja a la mesa. La hace el líder socialista, salvo que me digan que ni es socialista, ni era el líder, que era el cabeza de lista, el señor Timmermans holandés, que dejó la comisión para irse a presentar su país y quedó el penúltimo. Algo tendrá el que ver en las cosas que ha venido. Ursula von der Leyen, nada. No, yo... Es candidata de estos señores. Timmermans, en lugar de reunirse con los agricultores, se reunió con Greta en el Parlamento, antes de ver a los agricultores. Eso era la vocación que tenía él de agradar o por lo menos enterarse de qué es lo que pensaba el sector. El señor Timmermans llegó a decir, o se aprueba la paz con las condicionalidades y las exigencias medioambientales que yo he presentado, o retiro el expediente. Amenaza evidente. No lo pudo hacer porque había conseguido meter la flexibilidad para que otros gobiernos pudieran hacer lo que él no pudo hacer en el Parlamento Europeo. Pero a continuación presentó esa estrategia La Granja a la Mesa sin contar él, que es tan demócrata y tan plural. Se le olvidó invitar al comisario de Agricultura. Reconozco que pesa poco políticamente. No es de mi grupo político, pero faltaba el de la granja. De la extrema derecha, por cierto. Faltaba el de la granja. Lo presenta él y lo presenta, queridos amigos, lo presenta con la comisaria de Salud y el comisario de Medio Ambiente. Y yo se lo dije. Digo, ¿y dónde está el de la granja? El que pone lo que nos comemos. En Polonia. 3 comidas al día. Es que no lo invitó, no lo sabía. Y él no salió Bien, de Polonia. Él sigue sin hacer ningún tema. Hay otra cosa. ¿Quién fue, si no el señor Timmermans, el que tiene un informe del JRC, que es el centro de estudio que está en Sevilla, no es mal sitio, os recomiendo que vayáis por Sevilla? Bueno, pues el informe del JRC decía que de aprobarse, sí, es que lo voy a hacer porque es que, claro, yo creo que hay que hablar de hechos y de lo que vota cada uno, no después lo que decimos, que al final coincidimos todos. Cuando hay una manifestación, coincide todo el mundo. Justas reivindicaciones, pero ¿quién ha votado para que no estuvieran ahí? Que si no se hubiera aprobado ¿Quién ha votado? Bien, pues lo único que yo os quería decir era que el señor Timmermans guardó el informe debajo de la mesa. No nos lo enseñó. Y decían en el informe que si se aprobara, perderíamos una producción del 10%, pero que crecerían los precios al 15%. Y además, como era necesario traer alimentos de fuera, no cumplirían con las normativas que aquí teníamos. Ese era el señor Timmermans, el que también guardó el informe debajo de la mesa. No sé si le diría a la señora von der Leyen, oye, que os he engañado y he guardado esto aquí debajo de la mesa. No sé si se lo diría o no. Es vuestra preguntarle. Pero ante esta situación, también, ¿sabéis qué es lo que hicimos nosotros y muchos más del Partido Popular? Votar no a la estrategia de la granja a la mesa. Votamos que no a la estrategia de la biodiversidad porque no había un informe científico. Era una estrategia
basada en ideología y no en datos científicos, para decir qué es lo que se podía reducir o con qué otros productos se podía atender las necesidades de agricultores y ganaderos. Pues después tuvimos otra serie de iniciativas que han venido. Lo que yo he dado en llamar el tsunami normativo, que a todo lo que era la crisis, la guerra, la inflación, el incremento de la energía, del coste de la energía, la sequía pertinaz que hemos tenido durante 4 años, el tsunami normativo para volvernos locos. Bueno, pues con toda esa situación se ha hecho muy mal. Y en España y en Portugal creo que se ha incrementado todavía las consecuencias nefastas que ha tenido esta política errática. Y termino con una afirmación. La próxima comisión tiene que dedicarse, sobre todo, a tratar temas energía, agua y agricultura. Esa es la seguridad alimentaria. Todo lo demás serán otras seguridades. Pero, amigos, aquí hay que comer 3 veces al día. Y además, desde la ONU nos están a nosotros apretando para que nos dicen, hombre, vosotros que sois los países desarrollados, producir más para darle de comer a los que están más necesitados. ¿Cómo lo vamos a hacer si la Comisión va en una línea totalmente equivocada a la que desde la ONU nos están diciendo a producir más? Si nos están poniendo cada vez más restricciones. Esto daba para estar toda la tarde. Toda la tarde. Toda la tarde. Y vamos a estar toda la tarde aquí. Melo tendrá menos tiempo, ¿no? Porque es del mismo grupo. Ahora ya lo tengo aquí, Juan Ignacio va a tener menos. Tendrá menos tiempo. Começo, Lo mismo. Passo já diretamente e tenho que fazer uma provocação. Portugal estava na presidência do Conselho Europeu, durante a presidência portuguesa, quando aprovámos esta PAC. Tudo isto que hoje em dia temos foi aprovado pela Ministra da Agricultura portuguesa. Não nos podemos esquecer disto. Isto é só aqui uma provocação para o Nuno. Além destas coisas todas, vê o tempo. Mas queria também... Bueno, tu que acompanhaste como nós acompanhámos, o que é que tens de... Em Portugal hay que comer 4 veces al día, no 3 como en España. Pero, bueno, Siempre nos vais ganando. Bueno, eu reitero os agradecimentos já feitos pelo meu amigo Juan Inácio Zoido, com quem trabalho há tantos anos no Parlamento Europeu, e os colegas, queria cumprimentar os colegas de painel, e agradecer-lhes muito a oportunidade. Enfim, a provocação, eu não precisava quase de provocação para ir ao Governo, mas tendo em campanha, sinceramente, não resisto também, porque acho que as campanhas são momentos de balanço, fundamentalmente. Mas eu não posso deixar de começar por uma palavra em relação à razão de ser do Congresso, que é o milho, por se tratar de um exemplo de sucesso muito resiliente, apesar do Governo. Nós, quando falamos daquilo que é a primeira cultura não permanente em Portugal, de 105 mil hectares com ocupação e gestão, quando falamos de um aprovisionamento de uma cultura de 30%, em grande medida para o mercado interno, altamente tecnológico e com uma gestão muito apurada, estamos a falar de um exemplo de sucesso e eu saúdo naturalmente todos os que aqui estão com motivo neste setor. Dito isto, há pouco o Juan Inácio falava dos agricultores na rua. Os agricultores estiveram na rua em muitos países da União Europeia, mas não estiveram na rua apenas por causa da Comissão Europeia. No caso de Portugal, estiveram na rua por causa da Comissão Europeia e estiveram na rua por causa do governo português. E eu diria talvez que nos últimos 8 anos Portugal não teve um Ministério da Agricultura, teve um Ministério do Ambiente. E, na verdade, eu devo dizer que eu nunca li este governo, eu poderia dizer nos últimos 20 anos, em 27 anos, mas eu nunca li este governo como um governo que tivesse a agricultura como um setor estratégico, que é absolutamente fundamental. Nós, quando vemos as ruas paradas em França ou na Bélgica, nós percebemos países que, mesmo na contestação, mostram a agricultura como um setor estratégico fundamental da economia. Em Portugal, estranhamente, a agricultura é depreciada, é o parente pobre. E nós tivemos, nos últimos anos, um esvaziamento paulatino da agricultura em favor do ambiente. Portanto, nós tivemos, basicamente, um Ministério do Ambiente e aqui ou ali, na medida da autorização do ambiente, uma atividade que é agrícola. Isto leva-me à pergunta e à provocação do Duarte Mira, porque também no que tem que ver com a política europeia, infelizmente,
infelizmente não, felizmente o ambiente está na moda. Todos nós temos que ter preocupações ambientais. Eu não sou um negacionista e todas as novas gerações e os mais velhos têm no ambiente um propósito que tem que ser cuidado. De resto, todos os relatórios, já falamos isto tantas vezes, todos os relatórios mais recentes mostram, também a propósito de água, mas não só, o aquecimento global e as emissões como um problema que no sul da Europa tem um impacto muito maior e Portugal é o país mais atingido, desde logo no que tem a ver com a água e enfim, já vamos falar da água. Só que o ambiente está na moda. E eu tenho os agricultores como ambientalistas racionais. Eu não tenho os agricultores como, enfim, pessoas que estão contra o ambiente, muito pelo contrário, sem agricultura não há ambiente. A questão é que os agricultores são ambientalistas racionais. O que acontece é que em Bruxelas sobra em dogma ambiental, aquilo que depois falta em racionalidade, pelo menos no que tem a ver com os técnicos e aqui ou ali também com legisladores. Timmermans é um exemplo acabado de um ambientalismo dogmático que não percebe que no dia seguinte as pessoas de facto têm que comer. E aquilo não faz sentido nenhum, porque sem agricultura e sem pessoas não há ambiente. Enfim, e isto é absolutamente fundamental. Acontece que, e com este termino, Duarte, a realidade acaba por reconduzir pragmaticamente o legislador àquilo que são as evidências. E quando nós sabemos que nos últimos 8 anos os agricultores tiveram primeiro que enfrentar, aqui em Portugal, o período de intervenção na Troika. Foi a agricultura o primeiro setor da economia a dar a volta aos problemas, a aumentar as exportações e a contribuir decisivamente para a inversão de um ciclo que em Portugal permitiu devolver a Troika à presidência em 3 anos. Tivemos depois a pandemia do Covid. E durante a pandemia do Covid, a maior parte de nós, eu não diria porque aqui estão agricultores, portanto são o testemunho bom desta história. Mas Portugal esteve confinado, a Europa esteve confinada. Os agricultores não confinaram, foram para os campos e produziram para que lá está, tivéssemos todos os dias, 3 vezes ou 4 vezes ao dia, alimentos de qualidade. E quando as coisas estavam mais ou menos para passar, veio a guerra na Ucrânia. A guerra da Ucrânia com um efeito disruptivo no mercado, do ponto de vista das matérias-primas, dos preços. Por consequência, tivemos um aumento da inflação e tivemos o aumento das taxas de juros. E logo depois temos o conflito em Israel. Tudo isto leva a Comissão a perceber que nós não temos comida na mesa com dogmas, é com produção. E essa é a razão pela qual houve uma certa inversão, que hoje é manifesta, de ciclo, no que tem a ver com a política para a agricultura. Eu também não estranharia que o facto de termos eleições em 9 de junho não ajudasse um bocadinho, não é? Porque com eleições em 9 de junho, quem vai para as urnas percebe que os agricultores que estão na rua também votam. E percebe que as pessoas que têm os preços a aumentar também fazem escolhas. Portanto, eu diria que é tudo conjugado. O pragmatismo, por causa da realidade geoestratégica global, a par das eleições no próximo dia 9, o que eu espero é que, fazendo-se boas escolhas, muita atenção, fazendo-se boas escolhas, eu espero que depois do dia 10 em Portugal e depois do dia 9 na Europa toda e também em Portugal, a agricultura possa ter muito melhores dias. Nós, através da AD, lhes garanto, vamos tentar fazê-lo e vamos tentar fazer também por merecê-lo. Muito obrigado a todos. E como sabem, e como todos sabem, a agricultura não para. E vou passar desde já a palavra à senhora Eurodeputada Sandra Pereira e fazia-lhe também esta provocação. Como viu pela primeira vez a Comissão Europeia, que é guardiã dos tratados e tem o poder de iniciativa legislativa, desta vez a ser um player e um co-decisor com o Frans Timmermans, e como vê também a situação ao nível da Europa e esta ambição que era o Green Deal e o Farm to Fork, porque é que não veio para trás? Será agora porque temos eleições dia 9 de junho e a Van der Leyen é a pessoa indicada? Se calhar começo por dizer que nem a Van der Leyen nem o Timmermans são do meu grupo político. Portanto... Não, mas só porque claro. já houve aqui referências a diferentes grupos políticos, é também aqui uma declaração de princípio. E depois, o que eu devia agradecer primeiro era o facto de estar aqui, de me terem convidado, a vossa presença e a cumprimentar também os colegas do painel. Depois queria também solidarizar-me com a luta dos agricultores, que de facto estão na rua por justas reivindicações e preocupações que nós já levantamos há muito tempo, a questão do aumento dos fatores de custo de produção, a questão das injustas distribuição dos apoios da PAC, em que 70% das ajudas diretas vão apenas para 7% dos produtores, a questão do esmagamento dos rendimentos por causa da grande distribuição. Portanto,
em que em Portugal ainda acresce a situação de seca. Creio que há muitas justas reivindicações para os agricultores estarem na rua e queria também daqui solidarizar-me com a luta. Depois, o que é que falta a tudo isto e, de facto, quer o Pacto Ecológico Europeu, quer a estratégia do Prado ao Prato, quer a revisão da PAC, no nosso sentido, na nossa opinião, não foram no sentido em que deveriam ter ido. Para nós, nenhum destes textos, nenhum destes fecheiros legislativos fala de uma questão que eu acho que é fundamental e que a pandemia também nos veio dar razão, que é a questão da soberania alimentar. O direito de cada Estado de definir o seu próprio sistema alimentar e agrícola e o direito de produzir e consumir alimentos saudáveis e culturalmente apropriados e reconhecer esta questão da soberania alimentar como um direito constitucional dos povos. A pandemia veio-nos dar razão. De repente houve uma pandemia, ficámos todos fechados em casa e precisávamos de alimentos. Defender a soberania alimentar contribui para que os alimentos não nos tivessem faltado, também não, é verdade que não faltaram, mas a própria questão, se tivemos outras situações, um barco encalhado no Suez, um vulcão na Islândia, portanto, há incidentes e acidentes que mostram que é de facto importante que cada povo defenda a sua soberania alimentar. Depois, a defesa da produção local e o encurtamento dos ciclos de produção-consumo, que curiosamente um pacto ecológico não fala disto, portanto, como é que estamos a falar de um pacto ecológico que quer ter a preocupação ambiental e depois não se fala desta questão da defesa da produção local e o encurtamento dos ciclos de produção de consumo. Outra questão também que para nós é essencial é a reversão da liberalização e desregulação do comércio mundial, e já que estou num congresso de produtores de milho, sei bem as dificuldades que os nossos produtores de milho do Baixo Mondego estão a ter na questão do escoamento da sua produção, porque não conseguem escoar, entra milho mais barato em Portugal e eles não conseguem escoar o seu próprio milho, e depois também a questão do armazenamento do milho que não conseguem escoar e não têm armazenamento para eles. Ainda a questão que para nós tem muita importância, que é a promoção da agricultura familiar, da pequena e média agricultura, por ser este tipo de agricultura que defende de forma mais equilibrada os recursos, quer através de uma vasta diversificação de produtos, quer porque produz localmente o que é consumido localmente, tendo ainda este potencial de fixador de populações. Portanto, enquanto a agricultura não for rentável para os pequenos produtores, para a pequena agricultura, nós vamos continuar a assistir aqui em Portugal ao abandono do mundo rural e portanto, todas estas questões, quer a revisão da PAC, não foram nesse sentido, pelo contrário, agravaram coisas que já existiam. A questão do Pacto Ecológico Europeu também não vai no sentido de garantir a produção nacional e a soberania alimentar e, portanto, para nós são coisas que vão no sentido oposto daquilo que deveriam ir e aquilo que faz falta é uma profunda modificação da PAC, que de facto valorize os rendimentos dos produtores, que tenha em conta uma mais justa distribuição das ajudas, e eu tenho dúvidas que seja quem for a próxima a Presidente da Comissão Europeia, as políticas vão nesse sentido. Muito obrigado. La posición es unánime. Alrededor, fuerzas políticas aparte, la posición es unánime. Están con los agricultores y algo tiene que cambiar. Entrando directamente en el asunto del agua, que paso a mi colega y hermano José María Castilla. ¿Qué hay? Buenas tardes a todos. José María Castilla, de la oficina de Asaja Bruselas. Vamos a centrar un poco más ahora el debate, si os parece bien, en la cuestión hídrica, en la cuestión del agua. Y ahora voy a cambiar un poco el orden de intervención, para que no siempre tenga que ser Clara la que rompa el hielo. Creo que además hay un hecho de rabiosa actualidad que ha ocurrido hoy o ayer, si no me equivoco, Juan Ignacio. La Comisión Europea ha dicho que a través de, si no me equivoco, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional se puede dar ayudas europeas para la utilización del agua y para su funcionamiento. Entonces, creo que hay un ejemplo también en Cataluña que se ha utilizado en España. ¿Cómo se ve esta posibilidad por parte del Parlamento o de vuestro grupo político? Bueno, desde nuestro grupo político tenemos el convencimiento
de que es necesario desarrollar una infraestructura hídrica moderna, porque de esa forma estamos contribuyendo a frenar el cambio climático, que es algo de lo que siempre se habla, pero no se pone ninguna medida. ¿Qué mejor que poder invertir? Ahora que han venido fondos de recuperación, no sé por qué no se ha decidido que puedan invertirse fondos de recuperación en un tema que, si tiene que ser para la resiliencia, pues qué mejor que la resiliencia que llevar el agua de donde sobra a donde falta. De llevarlo con las nuevas tecnologías que tenemos de digitalización, etcétera, etcétera. Con lo cual, sostenibilidad, digitalización, resiliencia. Y de esa manera frenamos el cambio climático. Y, sobre todo, garantizamos el agua para que se pueda beber, que hay problemas de abastecimiento, y para que se pueda cultivar. Y, por tanto, nosotros, esa es una de las iniciativas que queremos. Hay que, sin duda, saber optimizar la utilización del agua. Y en eso los agricultores, sobre todo en el sur, son auténticos expertos. Y no hay que ir a Alemania a ver cómo se hacen las cosas y qué ingeniero lo ha diseñado, porque lo tenemos en España y lo tenemos en Portugal. Os voy a poner un ejemplo. En Murcia, en el Levante español, todo lo que se riega, todas las hectáreas están regadas al 90% con agua reutilizada. Y ese es un ejemplo. El otro día tuvimos también una sesión que tuvimos en Bruselas, y venían el presidente de la Diputación de Almería con agricultores de Almería. En Almería tienen un 0,28% de tierras de las que se pueden explotar en España. 0,28%. Pues la aportación que tienen es del 25% del total de fruta y hortalizas que se produce en toda España, con el 0,28% de territorio. Y no tienen agua. Todo por goteo, todo medido. Por tanto, esa es una oportunidad. Hay que aprovechar los trasvases, hay que hacer nuevas obras hidráulicas, tenemos que optimizar el agua, tenemos que aprovechar la desalación y tenemos que aprovechar también la reutilización del agua. Porque al final volvemos siempre al nudo gordiano. Sin sostenibilidad económica no hay sostenibilidad medioambiental ni sostenibilidad social. Podremos escribir el artículo que queramos, podremos calificar como queramos el modelo de agrícola o el modelo ganadero, pero sin sostenibilidad económica no hay ninguna de las otras dos, ni medioambiental ni social. Y, por tanto, agua, un bien que es pues escaso y, sobre todo, precioso en el sur de Europa, lo tenemos que saber rentabilizar. Se están dando cuenta en Europa, porque ya el problema de sequía lo hay también en Centro Europa. En Bruselas no saben que el agua hay que guardarla y optimizarla, eso no lo saben en Bruselas. Pero cuando deja de llover 2 semanas, se les seca todo porque ellos no tienen regadío. Y dicen, hay sequía cuando tienen. Pero también, igual que digo eso, digo que también en las puertas de Bruselas ya se están plantando tomates. Por tanto, esa es la necesidad que tenemos. Creo que tenemos que saber utilizarlo y creo que es una buena oportunidad el que la Unión, la Comisión, pues abra las líneas de que los Estados miembros puedan invertir. Muchas gracias, Juan Ignacio. Yo creo que has mencionado también una de las claves. Mencionabas los fondos Nueva Generación, los Next Generation, y ahora le voy a pasar la palabra a Clara, porque como parte del Gobierno de España, igual creo que sería interesante resaltar esa sensación un poco de desamparo que hemos tenido los agricultores con la utilización de los fondos Nueva Generación, porque creemos que se podía haber utilizado de una manera más realista, enfocada hacia el agricultor. Los fondos no han ido realmente al agricultor, han ido a una serie de organismos, y también tenemos la sensación que sí, es cierto que se ha invertido en modernizar el regadío, pero no en infraestructuras, que creemos que es una de las claves para superar el problema de sequía. Entonces, ¿cuál es vuestra opinión? ¿Cómo han ido enfocado un poco estos nuevos fondos de generación? Y si crees o compartes la sensación que tenemos desde el sector que hemos perdido una oportunidad histórica. Me decían en Portugal que, sin embargo, han invertido muy poco a través de los fondos de generación. Cero. O sea, cero. Pero bueno, también para conocer un poco cómo ha sido esa labor de España. Bueno, eso será el caso de Portugal. En España sí ha habido fondos de derecho y hay para cuestiones de agua. Claro que los hay. Es es decir, no digamos que no porque... No, para modernización, pero no para infraestructuras como tal. Para lo permitido. Cuidado que todavía tenemos... vamos a ver, tenemos
algunas dificultades, aparte de la falta de infraestructura, por supuesto, y de que ahora se está haciendo en España, con fondos Next Generation, por ejemplo, es decir, el dejar de utilizar. Nosotros llevamos mucho tiempo, yo soy de Andalucía, igual que Juan Ignacio Zoido, y nosotros lo de la sequía no es nuevo. Es verdad que ahora los ciclos son más cortos, dura más tiempo, pero nosotros ya el regadío para nosotros era una necesidad hace décadas. Y por lo tanto, es decir, o tenías regadío o tenías concesiones de agua, o el secano siempre estaba con la dificultad y mirando al cielo. Eso ha sido una realidad. Entonces, es decir, hay dos cuestiones. Ahora se está utilizando parte de esos fondos dedicados, se ha podido hacer modernización porque el tema de nuevos regadíos está muy limitado, pero está muy limitado por la propia situación de las cuencas. Yo creo que la gestión de la cuenca hidrográfica en el caso español es bastante mejorable. Yo la critico muchísimo, me da igual la cuenca, a cuál más oscura en la gestión. Esa es mi opinión, lo digo claramente. Y hemos pasado gobiernos de todos colores, pero las cuencas han seguido los mismos con las mismas políticas. Es decir, y por tanto, yo creo que habría que hacer, empezando por ahí en la gestión de las cuencas hidrográficas, en mi opinión, habría que mejorarlas y hacerlas más transparentes y más realistas. Es decir, eso ha limitado en muchos casos, porque claro, la transformación del nuevo regadío era muy limitante y muy dependiente de la cuenca, tener concesiones, no ha sido fácil para algunos territorios. Nosotros en el caso con el Guadalquivir o la Mediterránea, cuencas deficitarias, pues era muy difícil. Ahora que se está, en ese cambio que se está haciendo, todas esas concesiones estaban ligadas al uso de aguas profundas y aguas superficiales. Ahora se está haciendo un cambio para cambiar ese uso por aguas regeneradas o aguas desaladas, es decir, en los sistemas de modernización de regadío. Es decir, hay grandes inversiones en Granada, en la costa, en Almería, importantes inversiones con fondos Next Generation. Luego hacen falta infraestructuras hidráulicas de otro calado, es decir, tendremos que ver, yo creo mucho en el cambio, en el uso de la agua regenerada, creo que ahí todo lo que podamos avanzar, y ahí se está avanzando mucho, y yo creo que con buen criterio, se está avanzando, por lo menos las comunidades autónomas y el Gobierno están enfocando hacia el uso de esa agua regenerada, sobre todo, y agua desalada. Es decir, porque las aguas superficiales y el agua es cada vez, pues tenemos más dificultad porque nosotros tenemos una situación de las cuencas, es decir, realmente dramática, como a lo mejor está pasando aquí. Es decir, pero nosotros tenemos una situación como hacía 25 o 30 años no estábamos en esa situación y por lo tanto hay que aprovechar eso. Claro, eso está limitando, eso es la agricultura, no tener agua y con la climatología limita mucho la competitividad y yo creo que la competitividad es fundamental. Por tanto, creo que hay que utilizar, bienvenidos sean nuevos fondos, el Fondo FEDER. Yo creo que hay que romper de cara al futuro y esto digo como estrategia. En el nuevo marco financiero, tanto los fondos estructurales como otros fondos, hay que dedicar. La política del agua para mí es esencial en la próxima legislatura. Necesitamos inversiones hidráulicas de gran calado. A nosotros nos pasa en Huelva que llueve, pero no hay infraestructura hidráulica suficiente. Y por lo tanto ahí hay que hacer una inversión, pero son decisión de derivar los fondos, pero también decisiones de las comunidades autónomas y del Gobierno de España, porque hay fondos y ahí están las prioridades. Al final, la prioridad política, me da igual, no estoy hablando de una administración ni ya de un color político, o está en arreglo carreteras, trenes AVE, o hago infraestructura hidráulica, o equipamientos educativos y sanitarios, y tienes que decidir políticamente. Y esa decisión hay que tomarla, y la tienen que tomar los gobiernos. Y hasta ahora, las infraestructuras hidráulicas pues no han sido prioritarias. Yo creo que ahora sí se están convirtiendo en prioritarias. Muchas gracias, Clara. Cambiando también el orden para mis colegas portugueses, Sandra, comentaba Clara Aguilera el tema de las limitaciones que ha habido con la política hidráulica, por ejemplo, o también en la agricultura, y hemos visto como en el Parlamento Europeo, hace 2 semanas,
se aprobó las nuevas técnicas de edición genética. Creemos que es un paso muy importante por parte de la agricultura, va a ayudar a tener unas variedades mucho más resistentes a los problemas de la sequía, aguantar fenómenos extremos, incluso nos dicen que vamos a utilizar menos agua y va a ser más eficiente. ¿Cuál es la posición de vuestro grupo? ¿Creéis que pueden ser una herramienta fundamental? No. Não. Vaya. Além disso, o PCP apresentou uma rejeição de proposta uma proposta de rejeição da proposta da Comissão relativamente às novas técnicas genómicas. O que nós consideramos é que, de facto, o que está ali é uma liberalização e desregulamentação daquilo que são os organismos geneticamente modificados e, portanto, apresentámos alterações no sentido de rejeitar a proposta, mas também no sentido de impactar o menos possível os agricultores com estas técnicas genómicas, a questão dos Estados-membros não poderem dizer que não querem, que terem a opção de rejeitar ou não estas técnicas no seu território, era uma questão também que nós assinalámos. Portanto, há várias questões que nos fizeram rejeitar esta proposta. Consideramos que a própria questão das sementes, os agricultores que têm que sentem que produções podem estar a invadir a sua própria produção, terão de ser eles a justificar e a provar que as suas culturas estão a ser dominadas por essas outras geneticamente modificadas e, portanto, havia uma série de coisas que achamos que são muito graves para a questão, sobretudo dos pequenos agricultores. Mas relativamente à questão da água, para nós a água é um direito fundamental das pessoas, não é? O acesso à água, até as próprias Nações Unidas consideram que é um direito humano e, portanto, consideramos que os Estados não se podem desresponsabilizar daquilo que é a sua função no acesso à água das populações. Nesse sentido, consideramos que a questão do financiamento é muito importante, mas também a questão do planeamento. E aquilo que tem acontecido em Portugal é um desmantelamento das estruturas e organizações que tinham técnicos especializados nestas questões da água e que paulatinamente foram sendo destruídos. Por exemplo, nós vemos também agora a própria decisão do Governo de integrar as Direções Regionais de Agricultura e Pescas nas CCDRs e é mais uma vez uma forma de desmantelar o Ministério da Agricultura, de tirar estes organismos da proximidade dos agricultores. Temos defendido uma estratégia nacional de garantia de segurança hídrica que passe pelo investimento público e o controle em recursos hídricos, nomeadamente a questão de barragens. Há até barragens em Portugal que já estão consensualizadas, estão no papel e não se percebe porque é que não saem do papel. A questão da barragem de Girabolhos, a barragem do Ocressa, a barragem do Fopana no Algarve. Portanto, infraestruturas que são necessárias e que são consensualizadas e não se percebe porque é que ainda não estão concretizadas, até para neste momento dar apoio àquilo que são as graves dificuldades que os agricultores estão a sentir com a seca. Defendemos uma gestão nacional da água, que inclua a articulação de diversos reservatórios existentes e, ao mesmo tempo, também a questão de continuar a desenvolver obras de pequenos e grandes regadios, de apoio àquilo que é o regadio tradicional e também a modernização e construção de estações de tratamento de águas residuais e maior aproveitamento destas águas para diversos fins. Também entendemos que é preciso intervir para conter estes modelos ao contrário do que disse o meu colega, achamos que os modelos de exploração agrícola intensiva e superintensiva colocam muitas vezes em risco o fornecimento de água para abastecimento doméstico e, portanto, também aí deveríamos pensar noutro modelo que seja que tenha em conta os poucos recursos que nós temos. Muito obrigado. Para acabar, Nuno, creo que Sandra ha comentado una cosa interesante, que es la seguranza hídrica. El Partido Popular ha hablado desde el principio de la seguridad alimentaria, junto con otros grupos también, y estamos viendo cómo se está confeccionando el futuro modelo de la Comisión Europea, de las
bueno, características que tiene que tener el nuevo comisario. Entonces, ¿crees que sería una buena idea que el próximo comisario europeo, que ya me lo has comentado antes, que tendría que tener rango de vicepresidente europeo, por un lado, pero crees que las cuestiones hídricas tendrían que estar también bajo la figura del comisario europeo? ¿Cuál es la posición de vuestro grupo en esta temática? Bom, porventura sim, muito embora eu devo dizer, eu defendo no que tem a ver com a água uma política que é de discriminação positiva em relação ao sul da Europa. Nós temos por regra, e explico, nós temos por regra na política europeia, e nomeadamente também para a agricultura, regras que são transversais. Acontece que se nós repararmos e lermos todos os relatórios, mas todos sem exceção, relativos ao impacto das alterações climáticas, verificamos que esse impacto é muito mais grave e muito maior no sul da Europa do que no norte da Europa ou no centro da Europa. E, portanto, há um problema europeu, é certo, mas com muito maior prejuízo e com muito mais dificuldades para os países do sul da Europa, naturalmente que Espanha e Portugal, mas devo dizer que em todos os relatórios Portugal está identificado como o país que mais sofre este impacto. Nós estamos a falar de problemas tão sérios como a erosão da costa, a erosão dos solos, a redução dos lençóis freáticos. Inclusivamente, num dos últimos relatórios da ONU, especifica-se que há culturas que hoje são desenvolvidas nas regiões de sequeiro, no Alentejo, que a um prazo de 10, 15 anos deixarão de ser possíveis. E, portanto, nós estamos a falar de um impacto que é muito grande, um impacto também sociológico e que tem a ver com um problema que está identificado em Portugal, por exemplo, da necessidade de combater a desertificação do interior. Nós, para fixarmos as pessoas, temos que lhes dar condições de vida e estamos a falar de regiões que são eminentemente rurais. Dito isto, eu defendo, por isso, uma discriminação positiva para o sul da Europa. A União Europeia, a Comissão Europeia, devia ter medidas direcionadas, específicas, para o sul da Europa, pela nossa tipologia e impacto no que tem a ver com estes fenómenos, que os outros países deveriam certamente compreender, tal qual outros países, nomeadamente no sul da Europa, têm problemas de outra natureza. Ora, nós o que verificamos em Portugal é também, muito por razão desse dogma ambientalista, uma perda de eficácia naquilo que são possibilidades reais de resposta. E isto é muito importante. Porquê? Eu podia referir a começar o PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência. Nós verificamos que todo o PRR é público, basicamente. Quase nada é direcionado para o setor privado e não há nada de estratégico específico em 22 mil milhões de euros para aquilo que é a potenciação de ferramentas que ajudam a resolver em parte os problemas da água. Eu gostava de dizer que eu não entendo que em Portugal haja propriamente apenas falta de água. Em Portugal há um problema muito sério de desperdício de água. E quando nós percebemos que em Portugal a APA, que é uma agência para o ambiente, tem poderes reforçados em tudo o que seja obra mínima a qualquer jeito relacionado também com a agricultura, nós percebemos um propósito que é político e ideológico. Tudo é ambiente. E eu não condeno a APA por proibir fazer uma charca ou uma mini-charca, porque é a vocação originária de uma entidade como esta. O que eu condeno é um governo que não perceba que a política tem que ser feita de ambiente e tem que ser feita de agricultura. E uma coisa e outra não são necessariamente antagónicas. Ora, em Portugal há muita coisa que se tem que fazer para evitar, eu suponho que em Espanha também, muito embora a Espanha já tenha uma política de transvases há muitos anos, que Portugal nunca fez. Mas para evitar o desperdício dessa água, o desperdício de milhões de hectolitros de água, enfim, naquilo que são redes públicas, o não aproveitamento de água que se perde no mar. Quer dizer, eu não compreendo que, por exemplo, no inverno, em rios que correm razoavelmente cheios, a água que é desperdiçada, que é vertida no mar, não seja aproveitada, transferida e retida, não é nos momentos de crise, é nos momentos de sobra, para depois, nas regiões que são deficitárias, ser utilizada. Eu não vejo nenhum problema e espanta-me que em Portugal não se pense seriamente para este efeito uma política de transvases, e não me refiro a transvases, a questão é muito sensível de quem vai tirar a água dos rios a norte para trazer os rios para o sul. Não. É aproveitar a água que é desperdiçada a norte para poder ser utilizada no interior.
Por que razão é que nós temos que fazer charcas, barragens, mini-barragens, altamente barragens, ter fins múltiplos na utilização de barragens. Há muita coisa que tem que ser feita e para isso também é preciso dinheiro e esse dinheiro existe nos recursos europeus. E só lhes gostava de dizer, e com isto termino, a propósito da forma como em Portugal se desperdiçam os recursos, mesmo quando são escassos, naquilo que se passa neste momento com o Plano de Recuperação e Resiliência. Desses 22 mil milhões de euros, temos, ao contrário do que acontece em Espanha com o Espanha Puede, que foi, enfim, que na maior parte dos casos nem sequer são empréstimos, Bem, mas em Portugal temos 17% de execução do programa do PRR, dos quais temos na resiliência 16%, na transição climática 13% e na transição digital 24%. Ora, pronto, assim não se vai lá e eu lamento imenso que mesmo quando os recursos sejam escassos, ou são escassos, como é este caso, o dinheiro não seja utilizado para aquilo que é prioritário e eu acho que a água é o desígnio nacional e deve ser a primeira questão política de qualquer governo, saído das eleições de 10 de março, seja ele da direita, da esquerda, do centro, não me interessa nada. Se não pensarmos no problema da água, não estamos a tratar daquilo que é uma realidade séria, evidente, deste momento, na verdade é de ontem, em Portugal. Muito obrigado. Sí, como hablando de trasvases, nos estamos quedando muy cortos de tiempo. Entonces, la última pregunta la va a realizar Duarte sobre el futuro de las elecciones, pero como todo habéis cumplido muy bien con el tiempo, salvo en uno, que se ha pasado 1 minuto y medio, pero juega en casa, no pasa nada, os voy a dejar 30 segundos a cada uno para que podáis interactuar sobre las ideas que hayan dicho vuestros compañeros, que no estéis de acuerdo o que queráis matizar. Entonces, ahora por llevar el orden inverso, Clara, te toca a ti empezar con el... Bien. Pero 30 segundos, o 45 máximo. A ver, sobre lo que habéis ha hecho una pregunta, a mí no me tocó esa pregunta, pero sí que en este foro del maíz no puedo dejarla desapercibida. Necesitamos una normativa de la nueva edición genómica, ya. Necesitamos acabar con los complejos de los OGM, ya. Es decir, lo digo y yo lo digo desde la izquierda, es decir, nunca, es decir, yo lo respeto, por supuesto, solo faltaba, es decir, con lo que dice Sandra, muchos compañeros míos también están en contra con los OGM, yo creo que es una cosa, no lo sé, yo creo que es ética, es decir, bueno, pues las convicciones que sea. No lo entiendo, da igual, nosotros tenemos un principio de precaución en Europa muy limitante en este caso y ya tenemos una normativa en OGM muy limitante. Afortunadamente todavía no dejan el maíz, pero una y otra vez tenemos objeciones a la autorización que se votan en el Parlamento Europeo mayoritariamente. Es un drama y yo, por lo tanto, he encabezado, a pesar de que tengo una parte importante dentro de mi grupo político, pero lo digo claramente, creo que la nueva edición genómica del sistema CRISPR es una grandísima posibilidad que nos da la innovación, que nos da la investigación para acabar con el uso de pesticidas químicos, que es un elemento esencial. Entonces, no puedo entender, lo hemos aprobado en el Parlamento, pero tenemos un problema, es que el Consejo no está sacando un acuerdo, porque hay países importantes, Francia y Alemania, que se oponen. Y entonces, si no hay un acuerdo en el Consejo, no podremos tener la normativa. Yo espero que, aunque sea en la próxima legislatura, la tengamos. Y en este sector sabéis la importancia que tiene de estos casos, porque estáis utilizando OGM autorizados a pesar de la restricción, y yo creo que la nueva edición genómica no tiene que tener ningún complejo, y si no, se desarrollarán otras zonas y no Europa. Es que no lo entiendo. Que me pone de los nervios, lo siento. Muchísimas gracias, Clara. Bienvenida a este No, bienvenida no, que yo llegué antes. Bienvenido no, que él llegó después, porque él estaba en la justicia y yo llevo 30 años en la agricultura trabajando. Vayamos a despistarnos aquí ahora, que lleva 3 días. Hasta ahora no se te había oído hablar de estos temas. Pues no es verdad, porque tú no has estado en la agricultura y por eso no me has oído. Claro, porque has estado en la policía y en otras cosas. Yo llevo 30 años y si hay españoles aquí, que lo digan. Lo llevo diciendo y tengo mucho mérito, porque en mi partido está la cosa así. ¿Entiendes? Entonces, eso es verdad. Yo lo digo claramente y lo digo porque no tengo ningún complejo y creo en la innovación y sin innovación y sin investigación. Y los españoles lo saben.
Con Gracias. todo mi cariño a Juan Ignacio Zoido, lleva 3 días en la agricultura. Profundamente amigo mío y además defensor de la causa, bienvenido tú a esta causa. Pero he luchado siempre con las nuevas técnicas de edición genómica y el sistema CRISPR desde el primer día. No tiene que servir nada más, no estoy buscando, no, de verdad que no busco aplausos, pero es una gran pelea que el sector, al menos el español, lo sabe. Gracias, Clara. Y además, sobre todo por la innovación y tecnología. Se están de acuerdo, nosotros estamos de acuerdo. Avanza. Desde Asaja y CAP, Desde Asaja y CAP sabemos perfectamente del trabajo que viene realizando Clara Aguilera desde hace muchísimo tiempo, es verdad. Ha sido una de las pocas voces dentro de su partido que ha liderado esto sin ningún complejo y es justo reconocerlo y además no hay que nada más que escuchar el discurso que ha hecho. Juan Ignacio, por favor, en 30 segundos ya no te lo voy a pedir porque Clara ha hablado 1 minuto y medio, pero nos quedamos en 1 minuto, el minuto de oro. De verdad que no voy a descubrir yo a Clara porque si hay veces que le digo, oye, no voy a hablar hoy otra vez bien de ti porque te voy a generar un problema. Me va a arruinar la vida. Claro. Y yo creo que necesitamos a Clara que esté allí porque contamos con ella. Entonces, por eso no voy a decir. Pero yo estoy votar a la lista del Partido Estamos totalmente de acuerdo con la pregunta que se me acaba de hacer. Pero además no me importa utilizar una palabra que a veces se oculta. En primer lugar, no produce, hasta ahora que se sepa, ningún daño a la salud. Y ahí está la innovación y es la investigación. Y además, medioambientalmente es mucho más sostenible porque va a consumir mucha menos agua. Pero además, algo que no se nos debe olvidar, va a facilitar competitividad. Sin competitividad no tendremos lo otro. Si no, ¿cómo vais vosotros a competir con Estados Unidos y a competir con China? De alguna manera, pues no. Esto es lo que se puede evitar. Y por último, para hablar de solo poner encima de la mesa un tema, un concepto, que lo puso encima de la mesa de Sefcovic, el que ha sustituido a Timmermans, se lo puso Juanma Moreno el otro día, que se considere para todas las regiones del sur de Europa la posibilidad que haya el concepto del estrés hídrico como un modo de poder repartir los fondos europeos. Ese estrés hídrico que de una manera especial lo está padeciendo el sur de Europa. Y creo que son conceptos que se ponen encima y que hay que empezar a moverlo porque a Portugal y a España nos va estupendamente. Y termino, me acaba de hacer así, termino con una cosa. Lo que estáis vosotros haciendo del Congreso Ibérico, eso lo tendríamos que hacer en todo. En todo. Si nosotros consiguiéramos estar unidos portugueses y españoles, le hablaríamos de tú a franceses y a italianos y le miraríamos a la cara muy seriamente a los alemanes. Eso es lo que tenemos que proponernos y conseguir. Muchas gracias, Juan Ignacio. Nuno... ¿Cuál es la pregunta exactamente? No, puedes... Como nadie me hace caso, ni en el tiempo, ni en las preguntas, tómate el tiempo que... No, es broma. Puedes replicar, puedes matizar, puedes decir lo que quieras, pero solo en 1 minuto, por favor. 1 minuto, de verdad. 1 minuto? Não. Sí. Não tanto. Bueno, vou aproveitar para dizer só uma coisa que tem que ver com a dita Lei de Restauro da Natureza, que foi aqui muito mediatizada, para lhes pedir que não se fiquem pelos títulos. E quando lerem por aí que a direita votou contra a Lei de Restauro da Natureza, tentem ver o que lá estava antes, entre outras coisas, com disparados como, por exemplo, o da recuperação dos cursos normais dos rios. Nós estamos aqui a falar de água. Imagine-se, quando falamos de água, o que significaria em Portugal estarmos a recuperar os cursos normais dos rios. Só para se perceber um bocadinho do que está em causa. Dito isto, o que lhes queria pedir é que votem no próximo dia 10. Já não digo nada a ver, gostava muito, mas pronto, é que votem. Nós vivemos um momento muito decisivo em Portugal e na Europa e por isso faço este apelo ao voto, que é uma coisa muito boa em democracia. E pronto, e agradeço ao Jorge Neves, ao nosso José Luís Romeu, ao Pedro Barata e ao Álvaro Medonça e Moura, nas respectivas instituições, a gentileza do convite. Gostei muito de estar convosco e muito obrigado. Espera que ainda não acabou isto, ainda não acabou. Ainda não acabou? Ah, não? Era a última pregunta? Mas muito obrigado. Bueno, pues muchas gracias. Sandra, si quieres también tu minuto de oro, sí. Si quieres llegar hasta un minuto y medio, no pasa nada. Adelante y puedes matizar todo lo que tú quieras. Gracias.
reafirmar a questão da água ser um direito de todos e, portanto, não poder ser considerada uma mercadoria e ser usada para efeitos de negócio, menos ainda em situações em que algumas regiões do país enfrentam graves situações de seca e, portanto, insistir na questão que tem de haver uma gestão pública, tem de haver um planeamento para os recursos hídricos e isso é essencial. A outra nota final que queria dar tem a ver com a alimentação, tem a ver com a questão dos acordos de livre comércio e também não podemos, no nosso entender, os alimentos não são uma mercadoria, cada país deve ter o direito à sua soberania alimentar, a produzir aquilo que tem capacidade de produzir e haver acordos comerciais, sim, mas mais baseados na complementaridade e não tanto nesta lógica de competitividade. Portanto, e também, já que o Nuno Melo fez isso, apelar também no próximo dia 10 de março, apelar ao voto na CDU. Somos, de facto, a força que defende os pequenos e médios agricultores, não apenas em congressos, mas defendemos-los de todas as maneiras, seja na Assembleia da República, no Parlamento Europeu, com alterações a imensos relatórios em que, de facto, damos a voz à pequena e média agricultura e à agricultura familiar e, portanto, um voto na CDU significa que teremos mais deputados da CDU a defender aquilo que é a pequena e média agricultura e a agricultura familiar. Muito obrigado, Sandra. Le cedo a palavra a Duarte. Obrigado, Sandra. Temos 10, 12 minutos de tempo ainda, até ao encerramento. Eu pedia... Já vejo uma pergunta. Temos que escolher aqui 3 perguntas. Aqui no público para o painel, temos 10 minutos para utilizar. Vejo ali uma mão no ar. Vejo outra ali. E vejo outra ali. Exatamente. Boa tarde. José Martino, engenheiro agrónomo. Peço desculpa por fazer perguntas, mas o meu patrão paga-me para isso. A pergunta é para o eurodeputado Nuno Melo. Gostei do que disse face ao diagnóstico. Agora gostava de o ouvir quanto à gestão integrada dos recursos hídricos para o próximo futuro. Mais pormenorizado, se possível. E que apoios Portugal pode tirar e pode ter da União Europeia, dado que estamos a falar de orçamentos e de investimentos significativos. Há dois pontos... É uma pergunta, desculpa. Sim, não, mas os 2 pontos, só para enquadrar. A primeira questão é que a seca é colocada pelo sul do Tejo, mas existe em todo o país. Eu estou a tomar nota das suas... Sim, obrigado. Não esquecer de nada. Não. E o segundo ponto também é a questão da dessalinização. Qual é a sua posição sobre isso? Porque parece que ser um tema tabu que fica sempre no fim da lista. É só. Obrigado. A outra pergunta estava ali ao fim da sala. Tenho aqui as luzes à frente. Está ali. Boa tarde a todos. Luís Seabra, Presidente da Associação de Agricultores do Ribatejo, e eu queria dirigir esta pergunta ao Nuno Melo, deixando só aqui 2 dados de entrada. 1% das escorrências superficiais de Portugal anuais dá para regar 100 mil hectares. Portugal aproveita apenas 15%, números redondos, do recurso de água que tem. Isso é um ponto. O outro ponto, a questão da discriminação positiva de Bruxelas em relação aos países do Sul, eu acho extraordinário. Estamos em 2024 a falar em discriminação de um país, dos países do Sul. Acho que o que seria justo era, há 20 anos ou há 30, desde sempre, constatarmos a nossa realidade diferente. Portanto, isto não é um TGV, a água é diferente na Europa, os TGVs na Europa provavelmente são iguais, e por isso eu queria perguntar ao Nuno, ao longo do tempo, já há algum tempo que tem no Parlamento Europeu, como é que é possível continuarmos a viver neste contrassenso, eu diria, nesta hipocrisia total de não apoiarmos os países do Sul em infraestruturar a rega, nomeadamente Portugal.
Muito obrigado, Luís Seabra. Está ali... Eu tinha visto lá ao fundo outra pergunta ou não? Não, Nuno, podes responder? Já que as perguntas foram dirigidas a ti. Começando pela questão daquilo que pode ser feito. O que eu lhe deixo aqui é a teoria geral. O resto, em larga medida, depende da vontade política. Eu vou-lhe dar um exemplo. Quando, no último governo do CDS, do PSD com o CDS, por acaso a Ministra da Agricultura era uma Ministra do CDS, a construção do Alqueva, que sabemos está projetada e teorizada desde o tempo do Estado Novo, foi antecipada em 10 anos. Foi antecipada em 10 anos, sendo que, de início, também não se diria que existiam fundos em montante suficiente para que a infraestrutura fosse criada. Mas houve vontade política. E houve a utilização de fundos comunitários que estariam inicialmente a distritos a outro fim, que permitiram a antecipação desta infraestrutura absolutamente essencial, mas que permitiu que, por exemplo, em áreas muito relevantes do Alentejo, parcelas substanciais de sequeiro fossem transformadas em regadio. E eu pergunto, por exemplo, quanto é que esta antecipação de 10 anos... De resto, temos aqui um secretário de Estado desse governo, José Diogo Albuquerque, a quem saúde e cumprimento pelo extraordinário trabalho que, juntamente com outros, fez nesse tempo. E houvesse justiça, eu merecia agora um aplauso. O nosso então hoje lá eu. Mas pronto. Ele veio cá só para isto. Mas eu pergunto quanto é que esta antecipação em 10 anos do Alqueva não significou em aproveitamento de solos, em criação de postos de trabalho e em riqueza gerada, que depois é redistribuída por um país inteiro. Alguns dirão que a transformação do sequeiro em regadio é uma coisa má. Eu não acho que é uma coisa má. Estamos a falar da transformação de subsistência em rentabilidade. Isso é que é suposto. O resto é uma gestão inteligente da água. E para isso é que há instituições. E, portanto, eu dou-lhe a teoria geral. Nós temos água que tem que ser aproveitada, que tem que ser retida, tem que ser distribuída, porque, através da agricultura, gera riqueza. Esta é a teoria geral. O resto é vontade política e nós podemos ter muitos outros alquevas, no sentido figurado, em Portugal, daqui para o futuro. Quanto à desalinização, também lhe sou muito rápido e claro. Antes de termos a desalinização, eu pensaria em muitas outras coisas, porque a desalinização, também os estudos estão feitos, a desalinização é uma técnica em si mesma muito cara. Basta ver aquele que é o custo neste momento da energia. E com a energia ao custo que está, produzir água potável ou para fins agrícolas através deste processo significa um custo muito maior do que através de outras formas que também estão disponíveis. Não tenho nenhuma razão dogmática contra a desalinização. Há quem refira até o aproveitamento, por exemplo, da energia eólica que se desperdiça e que pode ser utilizada na desalinização. Acho que há muitos outros investimentos que podem ser feitos a esse propósito, o que não invalida aquilo ali onde faça sentido a própria desalinização. Eu acho que o exemplo que deu, no caso da segunda pergunta, das corrências superficiais que podem permitir a aproveitação para 100 mil hectares, eu acho que é um exemplo perfeito, talvez, de quem manifestamente sabe, daquilo que eu digo quanto à necessidade de nós termos água que é desperdiçada. Nós temos que reter água. E reter água implica não ter esta visão dogmática, implica sim ter essa visão inteligente que concilia ambiente com produção, que concilia natureza com sustentabilidade e criação de riqueza. E isso é que é possível e isso é que é desejável. Porque se assim não acontecer, o que vamos ter em cima dos dogmas ambientais é o abandono de partes substanciais do território e com o território abandonado, seguramente que o ambiente não ganha absolutamente nada. A discriminação positiva acontece para Portugal no que tem a ver com a água, tal qual eu se calhar a defenderia em relação a outras particularidades para outros pontos da União Europeia. Por exemplo, há países que são recorrentemente afetados por sismos. Eu acho normal que os países muito afetados por sismos tenham, ao nível dos mecanismos de proteção civil ou outros, uma discriminação positiva que permita ter próximo meios de socorro. O mesmo vale para as cheias em relação a outros países. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, da Grécia, estou-me a lembrar da França, estou-me a lembrar da Itália. Essa discriminação positiva tem que acontecer. Porque é que em relação ao sul da Europa isso, se calhar, nos últimos 20 anos não tem sido possível? Em primeiro lugar, muitas vezes... Eu devo dizer, e desculpem-me se eu tenho esta parcialidade, mas eu represento um partido, eu acho que tenho todo o direito de ser parcial, tal qual quem representa uma corporação agrícola também tem o direito de ser parcial. A vontade política é muito importante quando se fala de agricultura, quando se fala de indústria, quando se fala de comércio, quando se fala do que seja, qualquer área da economia. Nós sempre identificamos a agricultura como um setor estratégico e essencial da economia e sempre que tivemos a possibilidade de governar,
tentamos aproveitar tudo o que nos foi possível em favor da agricultura também em Portugal, que não pode ser só para os países ricos. Se me perguntar porquê é que essa discriminação positiva não acontece há 20 anos, em primeiro lugar, porque infelizmente temos ainda um projeto europeu que é muito dominado por um eixo que é de facto franco-alemão, sendo mais rico, consegue impor a sua visão geoestratégica, muitas vezes àqueles que são os países do sul da Europa, e depois por um trabalho que está por fazer, e eu devo dizer só agora que saio do Parlamento Europeu, que é um testemunho que eu devo dar também. E o testemunho que eu devo dar é não apenas à vontade política, e eu falo pela vontade política dos nossos partidos quando estiveram no governo, mas também o grande apoio dado pelas confederações de agricultura. Nós hoje temos aqui a CAP e a ASARRA, e eu bem sei como todos os dias em Bruxelas, nomeadamente através do Duarte Mira, mas não só, e através da Congendre espanhola, lutam junto do poder político para afirmar os interesses da agricultura em Portugal e em Espanha. E com mais disto, durante muito mais tempo, nós levaremos água ao nosso moinho, mesmo sabendo que nós somos um país periférico do ponto de vista europeu, mas central do ponto de vista mundial. Eu, que sou um homem de fé, tenho a certeza que podemos ter muito melhor agricultura, mais produtiva, rica, no futuro em Portugal. Isso também passa pelas escolhas que o povo faça. E eu apresento as nossas propostas, os meus amigos escolhem, no dia seguinte terão o que quiserem. Muito obrigado. Votem bem. Vou aqui passar também aqui a palavra a este senhor, é o secretário-geral da CAP, Luís Mira. Bom, uma pergunta para os quatro, mas já foi hoje aqui sugerido pelo Juan que se tomem posições ibéricas. O Parlamento Europeu, a Comissão estão obcecados com a questão do carbono e as alterações climáticas são importantes, mas o esforço, na minha opinião, que se tem feito é demasiado para aquilo que é um movimento a nível mundial. A questão da água é diferente, até porque os cidadãos não notam quando saem de casa que há diferença no ar que respiram. Mas fazia todo o sentido que Portugal e Espanha, devido à sua particularidade, tivessem uma posição conjunta e, no próximo mandato do Parlamento, defendessem isso como uma das questões fundamentais para que a União Europeia tivesse um apoio para a criação de um uso eficiente da água na Península Ibérica e para isso disponibilizasse meios em conjunto para Portugal e Espanha. Gostava de ouvir a vossa opinião. Muito bem, obrigado, Luís. Haciendo el camino juntos, que temos o próximo maio o Congresso Ibérico este ano, o 4º Congresso Ibérico vai ser em Cáceres, e é levantaste aqui exatamente um dos desígnios que vamos ter que construir. Vou passar a palavra a nosso hermano que está aqui, que não sei tu nome, perdona, para la última pregunta. Sí, soy José María Orús de AGPME, de España y de la SAJA. Y la pregunta es para Clara Aguilera y el señor Zoido también. Clara ha hecho una mención a las confederaciones hidrográficas, que son un instrumento maravilloso de gestión, que supera a las comunidades autónomas y que permite... Maravilloso, eso sí. Y que debería ser maravilloso de gestión, debería ser maravilloso. Está fallando esta herramienta, no es transparente, como bien decías, y está causando verdaderos problemas de tiempo, de resolución de expedientes al mundo agrícola, al mundo ganadero. Se dilatan, están en mesas que nunca se saben, que al final tiene que firmar la figura máxima, que es la presidencia de las confederaciones hidrográficas. Lo que en un principio y hace décadas pudo ser un gran instrumento de planificación, porque abordaba distintas comunidades, toda una cuenca, o las cuencas en España hidrográficas. Esto no está funcionando y ya se ve hace años, y la pregunta va para los dos representantes españoles. Tenemos claro desde ASAJA que esto hay que mejorarlo, que hay que darle agilidad, transparencia y que estén al día de las situaciones y soluciones que pedimos el sector agroalimentario también. ¿Y qué propuestas tienen ambos para las confederaciones hidrográficas del Ebro? Brevemente. Gracias. Vale, muchas gracias. Empezamos con Clara y Juan Ignacio y después a la pregunta de Luis Mira. Que vamos un minuto cada uno sobre haciendo el camino juntos con Liberia en junta. Clara, si quieres, empieza. No. Yo a la primera pregunta yo le contestaría que estamos ahora mismo en un momento clave.
estamos debatiendo y discutiendo sobre muchos temas, procesos electorales que nos suceden uno tras otro. Ahora estamos en el momento clave de empezar a discutir el plan presupuestario plurianual de la Unión Europea, 28-32. Ahí vendría muy bien que España y Portugal vayan juntas. No es lo mismo cada uno por un lado defendiendo. Si van juntas, Italia se une, Grecia se une. Y empezamos a ser un bloque mucho mayor de lo que representamos individualmente. Por tanto, hasta que no hagamos eso, no tendremos la representatividad que como sociedad del sur nos merecemos. Y por lo que dice, es un modelo agotado el de la... aquello estaba para un modelo cuando no existían prácticamente en las comunidades autónomas, después las comunidades autónomas han venido, la mezcla de competencias, la distribución de las mismas y la politización de todo viene al fracaso del modelo. Por tanto, hay que replantearse el modelo, hay que cambiarlo. Y yo creo que esas son de las cosas que hay que hacerlas contando con los sectores afectados y después con comunidades autónomas y el Gobierno. Hay que sentarse a dialogar. Hoy lo que está pasando en la calle es porque no se ha dialogado con los agricultores. Y estas son las consecuencias. No empecemos a querer tener una varita mágica o una ocurrencia para cambiar algo que, por lo menos, aunque mal, medio funciona. Sentémonos con los sectores y las administraciones. Vale. Bien, sí, a mí me gustaría, en el tema que ha hablado, disculpe, no recuerdo su nombre. Luis. Sí, Luis. Es decir, tener una fuerza, es decir, estamos viviendo, es muy difícil la toma de decisiones europeas es muy compleja, porque aparte de 27 países, la complejidad que todo eso pueda suponer y además la exigencia de la unanimidad y determinados resortes que habría que mejorar, es muy compleja porque hay un eje, el franco-alemán, que es determinante. Es determinante porque cuando Alemania se opone, especialmente Alemania, se opone a una medida, condiciona mucho. Y puede que enfrente haya 18 países o 25 que estén a favor, pero condiciona. Y condiciona las decisiones de la Comisión Europea. Yo lo he podido vivir en varios dossiers, cómo condiciona. Y nos condiciona en EGTs, por ejemplo. Es decir, por lo tanto, esa es la realidad. Por lo tanto, yo creo mucho en un eje ibérico. Es decir, creo que además hemos tenido un ejemplo en la energía. Y ha funcionado. Es decir, y yo creo que ahí debía, da igual el color político de los gobiernos que haya, es decir, tenía que primar, es decir, la península ibérica tiene unas dificultades y unas preocupaciones y una de ellas es el agua. Y yo creo que en el agua debía ser el eje fundamental. Yo creo en eso, creo profundamente, ya digo. Y tenía que trascender más allá del color político del gobierno que toque, porque no es porque si toca el mismo sí, si no, no. Porque yo creo que es un eje fundamental. Si no tenemos un eje, a veces las políticas, por ejemplo, un dossier ahora, transporte animal. Ahora está el transporte animal. Pues yo soy la coordinadora de mi grupo y yo no he buscado ni un ponente que no sea mediterráneo. Pues porque el sur tiene más distancia que el centro. Es decir, por lo tanto, es muy determinante y yo creo profundamente en los acuerdos y del eje ibérico. Y creo que ustedes aciertan en este tipo de congresos de unificar criterios porque no hay diferencia en sus preocupaciones y en su futuro. Y, por tanto, ese es nuestro camino a seguir. Y el agua sería el segundo ejemplo para mí. Las confederaciones habría que, de verdad, no sé por qué, hasta ahora son bastante intocables. Pero, como bien ha dicho Juan Ignacio, esto se creó antes de las comunidades autónomas y tal. Pero allí lo de la Confederación del Guadalquivir es como estar tocado con la sábana santa de Turín. Es decir, una cosa es como algo celestial. En definitiva, es una anomalía que habría que decir. ¿Cuál es la fórmula? No sé cuál es la mejor, pero añadir transparencia, por supuesto. Y una toma de decisiones en las concesiones, donde nos jugamos mucho, que sea justa y adecuada, no como hasta ahora. Y, por lo tanto, habrá que ver cuál es la mejor fórmula para que estas funcionen adecuadamente, sin duda. Muito obrigado, muchas gracias, Clara. E passo agora para a outra senhora, a senhora deputada
que é que tem a dizer sobre fazermos este caminho juntos? Há aqui uma coisa que há bocado não disse relativamente ao Pacto Ecológico Europeu, que é os países não partem todos do mesmo ponto de partida, não é? Portanto, fazer as mesmas políticas, as mesmas metas para todos os países acaba por ser uma política errada, porque nós não partimos todos do mesmo ponto. E relativamente a esta questão, eu ia dizer aquilo que a Clara disse, que de facto já houve um mecanismo ibérico para a energia que reconheceu o quão os nossos países estavam a ser prejudicados por este mercado da energia. Agora falta é compensá-los, não é? Falta compensar os anos todos em que não houve este reconhecimento e que de facto andámos a pagar energia bastante mais cara. Dito isto, quer dizer, o PCP não faltará em cada momento às propostas que de facto contribuírem para o desenvolvimento do nosso país e para resolver esta questão hídrica do nosso país. Muito obrigado. Nuno, como dice el José María Castilla, un país, Iberia, capital Lisboa, y el rey español. No. Eso ya lo hemos intentado y no ha resultado. 2 países, pero hermanos. Bom, eu diria, respondendo ao Luís, que o esforço ibérico é uma necessidade política também condicionado pela geografia. Se tivermos em conta que os nossos grandes rios correm de Espanha para o Atlântico, nós percebemos que se Espanha tiver um problema de água, fecha a torneira e quem pagamos somos nós, porque nós somos muy hermanos, pero hay hermanos más hermanos que los outros. Então, como é normal, não é? Como é normal. E por isso este esforço deve ser conjunto, porque o interesse é comum. E isto leva-me, e terminei mesmo, ainda à questão há pouco colocada sobre os 20 anos de atraso nessa discriminação positiva, no exemplo que é feliz no que tem a ver com a energia, que também está associada à gestão da água. Portugal produz energia, nós andamos a fazer um esforço extraordinário para seguirmos a agenda dogmática da energia limpa e do ambiente, mas a energia morre ali nos Pirineus. Nós tivemos uma União Europeia fortemente dependente da Rússia, como bem se viu, mas que não beneficia da energia produzida em Portugal, porque os franceses são protecionistas, chegam ali aos Pirineus e acabou. Isto vale para tudo o resto. A União Europeia é feita de coisa em solidariedade quando? Não é? Quando? E os interesses no mercado, que é global, muitas vezes não são coincidentes. Quando não são coincidentes, o que tem menos poder negocial é que paga. E por isso é que as negociações com a Espanha nos dão escala, dando escala, dão-nos maior possibilidade de fazer valer aquilo que são os nossos interesses, e concordo totalmente que eu não ficava pelo esforço ibérico, ficava por um esforço que seja do sul da Europa. Grande parte dos nossos problemas são transversais ao sul da Europa, na verdade, até em muitos casos até à Grécia. Até à Grécia. Mas é um esforço que tem que ser feito, temos que ter escala para podermos competir com os outros, que quando haja conflito de interesses, valorizarão sempre os interesses deles em desfavor dos nossos e tratarão dos nossos quando isso não os preocupe muito. Isso é uma questão de pragmatismo e até eu devo dizer de básica inteligência. Muito obrigado, Nuno. O princípio é ótimo, mas o bom também é inimigo do ótimo. Vamos começar agora com a Ibéria e depois logo avançamos. Muito obrigado a todos. Da minha parte, foi um prazer moderar este debate com os eurodeputados. Espero que possamos repetir outra vez. José María. De la mía parte también, muchísimas gracias por haber venido y haberos tomado el tiempo de tomar un avión y venir desde Bruselas. Y de aquí, solo decir que muchas gracias a Ampromis, e queria uma salva de palmas para o Tiago Silva Pinto, que conseguiu cá por todos hoje, e muito obrigado pela organização.